Amigos do Saúde Digital, mais uma grande empresa multinacional aqui no nosso podcast e a gente vai abordar um importante tema, eu pelo menos considero um dos principais temas da saúde, muito pouco falado, mas a gente precisa sempre buscar avançar na questão interoperabilidade. E eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui Felipe Basso, que é o diretor-geral da Philips Healthcare no Brasil. Philips é essa mesmo que você está pensando aí, que tem vários produtos, desde lâmpadas a televisores, e também está na saúde com devices, máquinas ou hardwares e também softwares. E o Felipe vai explicar isso tudo para a gente hoje. Felipe, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E como eu sempre começo, conta para a gente um pouco da história do Felipe. Bom dia, Lourenço. Obrigado por me ter aqui no podcast. É um prazer e um privilégio. Eu sou engenheiro de formação. Deixei o Brasil aí aos meus 16 anos e vivi 11 anos nos Estados Unidos. Tive o início da minha jornada profissional por lá, mas quando eu voltei ao Brasil, passei por um par de empresas menores e já estou na Philips há pouco mais de 10 anos. Comecei aqui no Brasil e logo fui para fora por alguns países, passei por quase todos os países da América Latina. Tracei minha carreira majoritariamente por finanças na Philips ao longo desses mais de 10 anos. Tentei buscar sempre ser um parceiro de negócios e buscar viabilizar para os nossos clientes acesso à tecnologia, de acordo com o contexto de cada mercado, de cada sistema de saúde, e buscando soluções de financiamento, coordenar com as fontes pagadoras e os prestadores. Aí eu voltei para o Brasil em 2019 como CFO, aí comecei a me aproximar mais do dia a dia do sistema de saúde brasileiro. A Philips é sócia de uma PPP na Bahia, onde a gente tem 11 centros de diagnóstico prestando atenção ao SUS, mais de 2 milhões de pacientes atendidos já em 5 anos de operação. E eu sou membro do conselho lá e finalmente agora no fim de 2021 e no início desse ano eu assumi a direção geral aqui do negócio, trazendo essa bagagem financeira. Eu sou um perfil de problem solver, resolvedor de problemas, tentar fazer essa engenharia para tentar trazer soluções e modelagem de negócios, pensar junto com nossos parceiros e nossos clientes, como expandir o acesso à tecnologia, trazer melhor cuidado para o paciente, produtividade, enfim. Esse é o meu background aí, Lourenço. Perfeito. Excelente, Felipe, e uma carreira bem interessante, né? Experiência fora do Brasil, background de finanças e agora na saúde como diretor-geral. Eu queria já te pedir, né? Porque o nome Philips é um nome que todos conhecem, não é só na saúde, né? Consegue fazer assim uma linha do tempo, lá desde os primórdios? Aonde que nasceu a Philips e o que é a Philips para a gente? Com certeza, com certeza. A Philips tem mais de 130 anos, é uma empresa holandesa, nasceu, na sua essência, como uma empresa de iluminação, mas ela já tem uma jornada na saúde há mais de 100 anos. Começou com raio-x, é uma das pioneiras do raio-x há mais de 100 anos. E num passado mais recente, há um pouco mais de 10 anos, a Philips tomou uma decisão estratégica de sair talvez de mercados que ela era bem conhecida, como eletroeletrônicos, televisão, e ao longo desses últimos 10 anos ela vem desinvestindo e licenciando a marca para outras empresas continuarem vendendo produtos com a marca Philips, mas não é mais a Philips, são outras empresas, em televisores, iluminação, eletroeletrônicos, e reinvestindo em saúde, cada vez mais focado na saúde, na jornada do paciente, e fomos cada vez mais focando na saúde nos últimos 10 anos. Então, essa tem sido a jornada. A Philips é uma empresa cada vez mais focada em saúde exclusivamente. Perfeito. E como eu disse no início aqui, Felipe, do nosso podcast, a interoperabilidade é um tema-chave no setor de saúde. Talvez ainda pouco conhecido da maior parte das pessoas, dos pacientes e dos prestadores de serviço, ainda, infelizmente, não está na pauta
do governo como uma prioridade estratégica, infelizmente, e ainda está muito pouco na pauta das empresas que prestam serviço de saúde. O que eu estou falando? Planos de saúde, hospitais, clínicas e até o médico. Isso ainda não é uma preocupação, no meu ponto de vista, estratégica do negócio desses entes. Mas eu tenho percebido que tem sido uma preocupação estratégica nas empresas de tecnologia, nos vendors, naqueles que produzem devices, máquinas e softwares para a saúde. E a Philips é líder disso, desse mercado. Eu queria saber como que vocês estão lidando com esse tema enquanto companhia. Eu acho que, primeiro, apesar de não ser talvez consciente, quando a gente escuta nossos clientes e os diferentes interlocutores na cadeia, sim, é uma dor para muitos dos participantes, seja médico, seja os prestadores e operadoras, sim, é uma dor a interoperabilidade. Talvez não é verbalizado tão conscientemente como a gente gostaria, porque a gente ouve a necessidade de conectar sistemas, a gente ouve conectar soluções. Eu quero conectar essa nova health tech com o meu EMR, com o meu novo prontuário, de forma ágil e fácil, sem ter que fazer um grande esforço. Então, quando eles querem, eu como Tazi, que é o prontuário eletrônico da Philips, consolidado no mercado do Brasil, eles querem que eu traga agilidade e interoperabilidade com facilidade para eles, para poder provar, talvez, uma nova tecnologia com mais agilidade e facilitar isso para eles. Talvez não é um termo consciente esse conceito de interoperabilidade, mas sim é uma dor. Eu acho que, com certeza, é uma dor. Quando a gente vai para o mundo do cuidado crítico, por exemplo, conectar diferentes monitores com diferentes centrais, com o próprio prontuário eletrônico e fazer os sinais vitais fluírem do leito do paciente para o prontuário, sem ter que ter uma enfermeira caminhando de um lado para o outro na UTI, e fazer tudo isso se conversar e criar dashboards com inteligência artificial que proativamente detectam, por exemplo, uma sepse e fazem sinais vitais serem pré-analisados. Toda essa interoperabilidade, se você conversar clinicamente, eu acho que todo mundo reconhece essa necessidade. Talvez não use o jargão interoperabilidade, mas sim, todo mundo reconhece a necessidade. Então, quando a gente fala da Philips e a gente pensa nas soluções que a gente está trazendo para o mercado, a gente está falando desse tipo de coisa. Seja no cuidado crítico com as nossas soluções de preditividade, de conexão com os EMRs, os prontuários eletrônicos, com os monitores, e tentar trazer inteligência artificial que alivia a dor da enfermeira, do corpo clínico, permite eles atenderem mais pacientes. A gente viu no Covid a necessidade de expandir a capacidade brutal de leitos, e não conseguimos crescer profissionais tão rápido quanto foi a demanda. Então, a tecnologia fomenta, interoperabilidade é necessária para facilitar toda essa expansão e a contração de acordo com a demanda. Eu concordo plenamente, Felipe. E o lance que eu quero, que é a minha impressão do Lorenzo, é que a gente ainda, enquanto prestador de serviço na saúde, a gente está num paradigma da interoperabilidade como melhoria da usabilidade. Então, eu quero conectar toda a tecnologia do meu serviço para que eu possa usar essa tecnologia mais rápido, acelerar processos e retirar atritos. Isso é ótimo, isso precisa ter e começa por aí. O que eu acho que ainda não há a dor talvez exista, mas não haja uma movimentação consciente, no sentido de eu ter a minha tecnologia toda interoperável dentro do meu serviço, mas eu também ser interoperável com o serviço concorrente, com o serviço de outra cidade, de outro estado. E por que isso? Porque quando a gente tem essa lógica de interoperabilidade entre serviços, quem se beneficia é o paciente. Então, o paciente teria os dados dele em tempo real, trafegando de um prestador para o outro. E isso, além
de um paciente receber um serviço mais rápido e ágil, também economizaria para o sistema, porque um exame não poderia ser pedido, não precisaria ser pedido 2 vezes. Basicamente, esse conceito que eu estou falando mais amplo. Mas eu concordo que o que você traz é o mais importante, porque se a gente melhora a usabilidade dentro de um mesmo serviço, a gente está a um passo de interoperar com outros serviços que também são interoperáveis. A frase ficou cheia da palavrinha, mas eu acho que é isso. Não, com certeza. Eu acho que, lógico, tem um mercado com interesses. Eu venho do mundo de finanças, como eu falei, e as pessoas, de certa forma, as empresas, os prestadores competem, de certa forma, entre si, e sempre tem aquele dilema: até onde eu me integro? Mas eu sim escuto de alguns participantes do mercado, clientes, parceiros nossos, que reconhecem que, por exemplo, ter uma base de prontuário compartilhada é um fato que vai acontecer. É um desafio grande para fazer ele acontecer na prática, do ponto de vista tecnológico, e como fazer construir, quem vai hospedar isso, como vai ser, qual é o padrão, o que é importante, qual campo é importante. Tem N dilemas que tem que ser resolvidos, mas que vai acontecer, eu sinto que começa a ser um consenso. Exatamente. Então, essa interoperabilidade começa a ser consciente. Agora nós estamos discutindo como, quem é o dono do quê, quem faz o quê, como eu trafego. Quando a gente fala da relação entre operadoras e prestadores, a gente tem o Value-Based Care cada vez mais predominante e os esquemas de pagamento. Então, a gente está tendo que ajudar nossos clientes a medir frequência, reincidência, e acompanhar a jornada do paciente ao longo de uma jornada de cuidado. E isso é muito importante também para fluir não só do prestador, mas também para a operadora. Então, quando a gente fala de interoperabilidade, é nascente, é uma co-construção entre todas as partes da cadeia, com certeza. Não é tão simples fazer do dia para a noite, por isso que tecnologia demora, às vezes, para escalar, mas com certeza acho que é uma tendência futura e que vai acontecer. Não acho que os players estão lutando contra. Perfeito. E em relação aos médicos, eu acho que alguns médicos já usam para colaborar e prestar um laudo remoto, consultar um colega, mas talvez não tão assertivamente quanto a gente gostaria. Exatamente. E a Philips, ela tem um parque tecnológico gigante, né? Então, você tem medical devices, máquinas, principalmente na área do diagnóstico por imagem, e também, agora eu não sei de quanto tempo, vocês têm um importante braço dentro da Philips, que é o de softwares médicos, né? O TASI um dos principais ERPs, né, o software de gestão, um prontuário eletrônico do Brasil, e vocês têm outras soluções. Queria que você falasse um pouco desse braço de softwares para a saúde dentro da Philips. Perfeito. Como eu comentei, a Philips há pouco mais de 10 anos começou a desinvestir em eletrônicos e começou a investir em saúde, né? O TASI foi uma empresa do Brasil que a gente comprou e é uma plataforma regional e global, inclusive, não ficou só no Brasil, ela já está em mais de 10 países. De fato, aqui no Brasil ela é super consolidada e é um pilar fundamental de mais de 1.000 clientes aqui no Brasil. Mas, além disso, a gente tem mais de 30 softwares. Acho que um outro software que também é bastante conhecido é o PACS da Philips, que também foi uma aquisição há uns 3, 4 anos atrás já, quase. Além disso, e conectando com a sua última pergunta, a gente tem, por exemplo, um software que se chama Tumor Board, que justamente fomenta a colaboração entre especialistas de diferentes partes da cadeia para colaborar na decisão de um protocolo clínico para um paciente de oncologia, por exemplo. Então, o software é desenhado para fomentar essa colaboração, opinar. Então, o radiologista, o patologista ou o oncologista em si
tem um software que facilita essa colaboração para emitir uma opinião, para definir o protocolo de cuidado e acompanhar ele ao longo da jornada do paciente. Então, quando a gente pensa em soluções, a gente tem algumas opções, eu já falei um pouco também da linha de cuidado crítico, para criar a conexão entre os diferentes monitores com o prontuário eletrônico. Então, a gente está na jornada de cuidado ao longo da cadeia. Certo. Ô Felipe, quando você avalia softwares do ponto de vista da usabilidade, isso já existem artigos demonstrando, principalmente no mercado americano, que a usabilidade tem sido um empecilho para a adoção ou um fator que prejudica o trabalho ou afeta o trabalho do médico. A gente já tem artigos mostrando que como se mecanizasse o trabalho do médico, mais ali no mercado americano, que já está mais digitalizado, e que o médico passa muito tempo imputando informações e, às vezes, esquece de concentrar no mais importante, que é ouvir e tocar no paciente. Como que vocês enxergam isso da questão da usabilidade, da UX, na adoção do software e no mecanismo de engajamento do seu médico nesse software? Eu acho que é sempre um dilema, porque a gente sempre tem que buscar balancear a segurança do paciente com a experiência do usuário e traçar aquela linha bem tênue, porque o usuário é super fundamental, porque ele é quem está botando a mão no sistema, mas também, às vezes, os protocolos e a forma como o sistema, o software é desenhado, tem a intenção de garantir que alguma etapa não vai ser pulada na cadeia para que a segurança do paciente seja garantida, né? Então, acho que isso é uma linha super tênue, você tem que dar aquele clique para confirmar, você quer prescrever esse medicamento, às vezes para o médico aquele é um clique a mais que não seria necessário, mas aquele clique consciente faz ele refletir se aquela prescrição está correta. Então, é sempre difícil navegar essa vontade de ser super user-friendly e amigável para o médico, com a proteção da segurança do paciente, que sempre preza em primeiro lugar, que é a nossa essência, é um dos nossos valores na Philips, e caminhar essa linha. A gente vê que tem um movimento de definir softwares como medical devices, com regras e padronização, padrão Anvisa, FDA, enfim. Então, essa é sempre o balanço que nós, como fornecedores e fabricantes de software, fabricante é uma palavra normalmente associada com indústria, né, com bens, mas que a gente tem que caminhar, mas lógico que user experience é sempre um ponto-chave em tudo que a gente faz. Eu concordo, e tem esse peso que o médico, a geração que acompanha essa transição, né? Quando você passa do papel e vai para um software, o papel, sem dúvida nenhuma, é muito mais livre, né? Mas essa liberdade também, ela compromete segurança, porque é muito variável, você vai ver a letra de cada médico. No papel, você não consegue orientar uma forma correta de pegar esses dados para tirar inteligência e retornar isso para o paciente, retornar isso para o custo, para a economia do sistema, né? Então, há que se pesar que estamos numa geração de médicos nesta transição, saindo do papel e indo para o software, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter geração de médicos que não precisou usar o papel, né? Você pegar as crianças, os adolescentes de hoje em dia, eles não levam um caderno, talvez, para a escola, ou para pensar, nós mesmos, você que está escutando esse podcast, quanto tempo você pega numa caneta, ou, né? A gente tem diminuído bastante a nossa relação com o papel, porque o software is eating the world, né? Aquela frase famosa. E eu acredito que
quando a gente já a base de comparação não for o papel, a gente vai ter muito ganho de usabilidade. A gente vai conseguir desenvolver melhor na cabeça do profissional isso. O que você acha? Com certeza, mas tem um ponto-chave que vai ser importante e nós, como indústria, temos um papel importante aí, né? Muito da usabilidade do sistema depende também da visão administração versus usuário, porque, por exemplo, num TASI tem regras de negócio estabelecidas com um propósito, digamos, de controle operacional, que a gente quer criar um fluxo de trabalho. Então, trabalhar nessa user experience cada vez mais, trazendo a visão clínica sem comprometer o controle operacional, é nosso desafio como indústria ao longo dessa jornada, para poder agradar gregos e troianos, digamos assim, e manter ambos aspectos, porque a gente quer manter os valores que o prontuário traz do ponto de vista de controle operacional, para que nenhum fármaco seja receitado de forma incorreta, etc., mas deixar a experience do médico perfeito e seamless e sem grandes dificuldades. A melhor possível, né? A parte de desenvolvimento dos softwares, ela está toda concentrada no Brasil ou tem fora também? Na verdade, a gente tem diferentes centros de R&D no mundo inteiro, mas para o TASI especificamente, o Brasil é um grande polo, não é o único polo, porque a gente, como eu falei, tem já um processo de internacionalização, mas a gente tem mais de 1.200 pessoas aqui no Brasil trabalhando no TASI. Como nasceu aqui, a essência dele, a raiz dele é brasileira, né? O DNA dele é brasileiro, então Perfeito. É um polo importante de desenvolvimento do TASI do mundo para a gente. Entendi. E caminhando para o fim, você com essa experiência que você já tem de saúde, queria que você compartilhasse conosco um aprendizado seu, algo que você fez diferença, e você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu acho que, como eu compartilhei um pouco o meu background, e minha história, eu passei por diferentes áreas, por diferentes países. Acho que o elo em comum foi a curiosidade e continuar me reinventando e aprendendo continuamente. Acho que o tema de digitalização, e você mencionou essa transformação contínua e se reinventar, foi sempre um ponto importante. Eu acho que é fundamental para a saúde a gente continuar nessa pegada de adoção de novas tecnologias, de novas formas de trabalhar, de novos processos, de como fazer diferente, porque a população vai envelhecer. A gente hoje tem 8% da população do Brasil acima de 65, logo seremos mais de 20%. A gente vai precisar resolver essa equação de uma outra forma, usando minhas raízes de engenheiro. Então, esse é o meu espírito na minha carreira. Eu me encontrei na Philips aí, e principalmente na saúde, tentando resolver essa equação, e é isso que eu gosto de compartilhar aí para a sua audiência. Excelente. Obrigado, Felipe, pela sua participação aqui conosco. Para quem quiser saber mais sobre os produtos Philips, você recomenda o portal da Philips? Quer deixar algum contato? Não, acho que philips.com.br é a porta de entrada, e de lá a gente consegue navegar para as diferentes tecnologias. Como eu falei, nós estamos na jornada do paciente, desde o cuidado preventivo, para o diagnóstico, para o tratamento e intervenção no hospital e para o pós-cuidado também. Perfeito. Obrigado, Felipe, pela sua participação aqui. Forte abraço para você. Tudo de bom. Obrigado. Até mais.